Só quero trazer uma outra informação, um complemento, porque Jair Bolsonaro afirmou que vai pedir à Justiça Federal autorização, sim, para ir à posse de Donald Trump, já marcada para o dia 20 de janeiro nos Estados Unidos. O ex-presidente revelou que já teve 3 pedidos de viagem internacional negados pela Justiça. Só que desta vez promete acionar todos os órgãos competentes para conseguir reaver o seu passaporte. Ele questionou se o judiciário brasileiro vai falar não para o homem mais poderoso do mundo atualmente. Depois, Bolsonaro ainda subiu o tom e pediu que a justiça tenha dignidade e resolva logo os inquéritos abertos contra ele. Enfim, vamos repercutir com os nossos comentaristas o que eles acham. Jair Bolsonaro vai conseguir? Você, Luiz Felipe Dávila, a pressão de Jair Bolsonaro à justiça, porque ele deseja, sim, ir à posse de Donald Trump e, segundo ele parece que assistiu ao programa no dia de ontem, né? Ele questiona, será que a justiça brasileira vai falar não para o homem mais poderoso do mundo, se referindo a Donald Trump? Você, Dávila. Não é dizer não para o homem mais poderoso do mundo, é respeitar os direitos de um cidadão que não tem hoje uma acusação formal, que está sob investigação de um inquérito por tempo indeterminado, sob sigilo. Enquanto não há uma acusação formal, ele tem que ter os direitos de um cidadão. E um dos direitos da cidadania é ter passaporte. O passaporte só pode ser cassado no momento que você acha que essa pessoa vai fugir do país por causa de um crime. Mas tem alguma acusação criminal acusando Jair Bolsonaro de alguma coisa? Não tem. Então é sim mais um ato arbitrário da justiça. Cassar o direito de um cidadão que tem direito ao passaporte para viajar. Não é por causa da posse de Donald Trump. Ele teria o direito de ter o passaporte para fazer o que ele bem entender. Até o momento em que a justiça fizer uma acusação formal, achar que tem risco de fugir do país, aí é outra história. Enquanto isso não existir, Jair Bolsonaro é um cidadão brasileiro que tem direito a tudo que a cidadania lhe confere, inclusive um passaporte. É isso, Jair Bolsonaro vai acionar todas as instâncias e autoridades brasileiras para conseguir reaver o seu passaporte, para conseguir participar da posse de Donald Trump, já marcada para o dia 20 de janeiro. Você, Cristiano Beraldo, quais são as chances disso acontecer, hein, Beraldo? Eu, sinceramente, tenho dúvidas de que a justiça brasileira vai se sensibilizar com este argumento. Porque a justiça, no caso de Jair Bolsonaro, não tem preservado o bom senso. Não vejo absolutamente nenhum motivo para tirar de Jair Bolsonaro seu direito de viajar, porque ele é um ex-presidente da República e há um esforço muito grande de colocá-lo numa vala comum de pessoas insignificantes, de uma... Não é. Qualquer ex-presidente da República tem uma visão, uma percepção por parte da população que é diferente dos demais. Isso é natural. Você pode gostar ou não gostar, mas um ex-presidente da República é sempre uma referência que tem conexão com a história do próprio país. Com base nisso, deve ser, no mínimo, tratado com respeito e ter os seus direitos preservados dentro dos limites impostos pela lei. Então, poderia a lei dizer, olha, nós vamos aqui exigir um depósito, vamos, sei lá, tomar alguma medida. Agora, você tirar o passaporte de um homem público com relações internacionais que são naturais e impedi-lo de ir acompanhar a posse diante de um convite, isso me parece assim, uma extrapolação total que não vai agregar em nada no processo. Aliás, se Jair Bolsonaro fosse fugir, me perdoem, ele não teria voltado para o Brasil. Ele já estava em Orlando, ele estava nos Estados Unidos quando houve o 8 de janeiro, e aí houve toda uma pressão, ficou claro a partir daquele momento que ele sofreria uma série de pressões jurídicas e tal. Não fugiu, e se fugir, Jair Bolsonaro é uma figura conhecida. Acharam PC Farias, não vão achar Jair Bolsonaro se ele fugir? Então, assim, me parece uma medida completamente descabida.
A justiça brasileira tinha que estar preocupada em ser célere e justa, julgar casos sem olhar a capa do processo, para que o cidadão brasileiro visse nesses exemplos uma esperança, um alento que a justiça irá um dia no Brasil servir para todos da mesma forma. A manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deseja reaver o seu passaporte, justamente para participar da posse de Donald Trump em janeiro do próximo ano. E ele até chegou a conversar com jornalistas, dizendo quem é que diria não para o homem mais poderoso do mundo, se referindo a Donald Trump. Quais são suas reflexões, Mota? E, claro, a expectativa para uma avaliação, uma nova avaliação da justiça brasileira para esse pedido de Jair Bolsonaro? É muito triste ver uma coisa como essa acontecendo aqui no Brasil. O direito de ir e vir é um direito fundamental. É um direito mantido aqui no nosso país por muitos criminosos perigosos. Não faz nem 2 semanas que um líder do tráfico internacional saiu pela porta da frente de um presídio, autorizado pela justiça. Outro foi solto há alguns meses, ele foi solto, horas depois veio uma nova ordem de prisão, mas ele já estava sumido, foragido. A gente testemunha inúmeros casos de réus em processos por corrupção que tiveram suas sentenças revistas ou anuladas no passado recente. O presidente Jair Bolsonaro, que eu saiba, nunca foi condenado por nada. Aliás, que eu saiba, ele sequer foi julgado. É um ex-presidente da República, um homem com muitas décadas de vida pública, um endereço conhecido e uma reputação a zelar. Isso me lembra, mais uma vez, a história de Donald Trump, que foi alvo de uma perseguição judicial incessante, que incluía um processo criminal sem pé nem cabeça, no qual ele foi condenado. Donald Trump é hoje presidente eleito dos Estados Unidos. Deve haver alguma lição que possa ser tirada desse episódio. Agora, Dávila, para além das questões técnicas, a avaliação que a Justiça brasileira vai fazer, o avanço desses inquéritos, todo o trâmite que se espera e qual vai ser a decisão, se concede ou não a possibilidade de Jair Bolsonaro ir à posse de Donald Trump, não tem uma questão política que a gente precisa analisar, porque caso haja negativa para um novo pedido de Jair Bolsonaro, isso não reforçaria aquela imagem, aquela tese de que Jair Bolsonaro é um político perseguido? Isso também não daria até munição para essa narrativa que a gente tem observado, inclusive no âmbito internacional, de que algumas figuras estariam sendo perseguidas por cortes judiciais ao redor do mundo? Sim, pode passar essa ideia, mas também pode acontecer uma outra coisa, acelerar os processos contra Jair Bolsonaro antes do 20 de janeiro. E isso aí teria uma condenação formal, da mesma forma como teve com Trump nos Estados Unidos, e isso impediria que Jair Bolsonaro recuperasse seu passaporte. Então, eu entendo que essas coisas a gente precisa olhar com uma certa cautela, porque de uma certa forma pode acelerar um processo que está ocorrendo justamente para negar o passaporte em nome de uma condenação da lei. Então, esse é um risco que corre ao tentar transformar isso num episódio político, né? Eu acho que isso deveria acontecer, essa pressão, mas eu não faria isso por meio da imprensa, porque pode, na verdade, como diz nos Estados Unidos, backfire. Pode ser que o fogo volte contra você. Pois é, muitos falam que esse episódio, Beraldo, abriria espaço para uma nova pressão internacional sobre a justiça brasileira e Jair Bolsonaro ficaria naquela posição de uma figura política perseguida. Muitos entendem que esse cenário não seria improvável. Mas também tem esse outro aspecto destacado pelo Dávila, que é preciso considerar, né? O aceleramento desse trâmite, né? Inclusive o indiciamento de Jair Bolsonaro e o avanço desses processos. Acha que isso pode acontecer, até uma eventual condenação? Sim, o que eu vejo é que, como disse o Dávila, esse caminho da imprensa para tratar de um assunto judicial não é o mais adequado. E aí me vem à cabeça a possibilidade, na verdade, o ex-presidente já ter algum tipo de informação de seus advogados que conhecem bem o caso, de que essa liberação de passaporte é improvável. E fazendo publicamente
o passo a passo desse processo, ele consegue deixar no Supremo Tribunal Federal um peso, uma carga de exposição internacional que o ajuda no seu discurso político. Ele, se for condenado, terá muitas dificuldades a serem enfrentadas, e aí o que lhe cabe é justamente criar essa imagem de um perseguido político que não teve direito de se defender, que respondeu por processos que não faziam sentido e está sendo penalizado de forma desproporcional e, em alguns casos, eventualmente até de forma ilegal, e por isso o mundo inteiro deve prestar atenção no que está acontecendo no Brasil. Pois é, lembrando que são alguns episódios, né, alguns casos que envolvem a figura de Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando esses desdobramentos, se de fato haverá por parte da Justiça um entendimento de que é possível, sim, conceder esse passaporte a Jair Bolsonaro, que ele participe da posse de Donald Trump ou não. Claro que a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade a gente vai trazer para você que acompanha a programação da Jovem Pan News.